Salve, salve pessoal, aqui é o João, alguma coisa eu sei, tudo beleza? Pessoal, hoje é o último vídeo dessa série aqui de comparações se Jesus é realmente um mito, um plágio, conforme o documentário Zeitgeist acusou. Então, hoje eu quero falar se Jesus é um plágio de Zoroastro, né? Zoroastro, há quem diga que foi a primeira religião, o zoroastrismo foi a primeira religião monoteísta, né, lá na Pérsia, bem antes aí do cristianismo, né? Mas vamos lá, vamos à questão da comparação de Jesus com o Zoroastro, né? Então, como eu disse, o zoroastrismo lá é uma religião monoteísta da época da Pérsia Antiga, tá? E ela foi fundada por um profeta chamado Zoroastro. Tá? Muitos místicos acham que os cristãos inventaram o mito de Jesus roubando dessa religião monoteísta, né, e moldando Jesus para ser parecido com o Zoroastro. Tá? O argumento deles são os seguintes: tipo, Zoroastro nasceu de uma virgem por um raio de razão divina, ele foi batizado em um rio, tá? Há uma lenda sobre ele, em sua juventude encantando estudiosos com sua sabedoria, né? Ele foi tentado na selva pelo demônio, né? Ele iniciou seu ministério aos 30 anos, ele batizava com água, fogo e vento sagrado, ele expulsava demônios, restaurou a visão de um homem cego, ele ensinava sobre o paraíso, o inferno, ressurreição, julgamento final, salvação, apocalipse, né? Ele usava um cálice sagrado, e tinha a Eucaristia, se referiam a ele usando a palavra corpo, carne, né? Ele irá retornar uma segunda vez para começar a Era do Ouro, né? Então, dados esses dados, né, abordados no Zeitgeist, né? Então, será que a gente tem evidência mesmo que os cristãos roubaram da lenda do Zoroastro, a história de Jesus, né? Então, assim, primeiramente nós devemos perceber que a vida de Zoroastro ela veio antes de Jesus, né? Mas a maior parte da informação que temos sobre ele vem de contos encontrados na Avesta, né? Que não foi escrita até o século IV, tá? Então, não há nenhum manuscrito antes do século XIII, tá? Quando eu digo não foi escrita até o século IV, é porque tem aí umas divergências, né? Mas tem gente que fala que é anterior ao século XIII, mas a maior parte diz que não há nenhum manuscrito antes do século XIII. Então isso foi muito desse Avesta, né? Que é o livro sagrado do zoroastrismo. Então, é muito depois da existência de Jesus, né? São mais de 1000 anos depois. O Novo Testamento ele foi terminado, né? E tempos depois os nossos manuscritos do recente Novo Testamento, né? Então, assim, é possível que tradições orais tenham sido feitas antes do nascimento de Cristo, com um intervalo de tempo tão grande entre elas, né? As histórias elas não são confiáveis no momento. Além disso, muitos estudiosos do zoroastrismo observam que muitos contos do Zoroastro foram atualizados com o passar do tempo, né? Que nem na questão do Krishna, né? Então, Jenny Rose diz, por exemplo, a incorporação de certos motivos na tradição, né, do zoroastrismo no século IX, né, da Era Comum, poderiam indicar tentativa consciente, né, do sacerdócio de exaltar seus profetas aos olhos dos fiéis, né, que podem estar tentados a seguir outras religiões, né? Então, outro cara que falou, Michael Berger, né? Ele dizia, partes diferentes da Zend e Avesta, né, foram compostas em épocas distintas, fornecendo uma série de cenas da religião que permitiram historiadores a ver como ela mudou com o tempo. É disso que eu estou falando, cara. São acréscimos posteriores, são adaptações posteriores ao cristianismo, tá? Então eles pegam uma religião que em tese é anterior ao cristianismo, né? Só que eles não estão considerando as modificações que veio a ocorrer nos livros sagrados dessa religião, né?
espelhadas no cristianismo. Alterações essas que veio bem depois do cristianismo, você está entendendo? É isso que os ateus não estão entendendo, né? Então, assim, é muito mais provável que o zoroastrismo tenha sido atualizado após o cristianismo, e essas ideias emprestadas podem possivelmente ter vindo do outro lado, né? Ou seja, vindo do cristianismo, tal como eu falei. Então, mesmo assim, muitos desses paralelos simplesmente não são verdade. Nunca foi dito que Zoroastro nasceu de uma virgem. Existem alguns textos do período depois de Cristo que falam de uma glória majestosa residindo sobre a sua mãe por 15 anos. Ela já era casada quando isso aconteceu. Tá? Então, vocês verem, pessoal, é uma mentira construída atrás de outra, né? Então não há fonte que diga que ele foi batizado também, apenas que ele recebeu sua revelação às margens de um rio, né, o Zoroastro. Então, o que é verdade é que o Zoroastro foi deixado aos cuidados de um sábio, mas o conto não bate com o de Jesus, né? Então, enquanto criança, ele debatia com feiticeiros e necromantes, né? Eles conspiravam contra ele, o jogaram na cadeia. Ele só foi libertado ao curar o cavalo favorito do rei. Então, assim, outra coisa, esse que eu vou falar agora, ele é verdade em partes. O Zoroastro ele foi tentado por um demônio menor, o Buit, né? Não pelo líder demônio Ahriman, né? Em pessoa. Isso aconteceu após 10 anos de experiências visionárias e não 40 dias, como no caso de Jesus, né? Também não há indicação de que tenha acontecido na selva, tá? Nem Jesus foi na selva. Não há nenhuma menção a pedra se tornar pão, tropeçar do alto do templo ou qualquer coisa que se relacione com as tentações de Jesus. Esse que eu vou falar é mais ou menos verdade também, porém não tem significado algum do ponto de vista teológico, né? E vem da literatura que data depois de Jesus, que é o fato de que Zoroastro também iniciou o seu ministério aos 30 anos. Nossa, que belo paralelo, né? Agora, a informação que ele batizava com água, fogo e vento sagrado, expulsava demônios, restauração à visão de homem cego, é totalmente falsa. Não há um só texto que fale que Zoroastro expulsava demônios. O mais próximo que podemos encontrar nos contos de Zoroastro é o extermínio de pestes e feiticeiros. Há um registro de Zoroastro curando um homem cego, mas vem de um documento do século X. O próximo também é verdade, mas os termos não significam a mesma coisa, tá? Que no cristianismo. Então, assim, que é o quê? Que é o fato de que para o zoroastrismo salvação vem apenas através das ações, tá? No caso do cristianismo verdadeiro, né, a salvação é por graça. As doutrinas do Zoroastro também, sobre o paraíso e o inferno, são muito generalistas para formar um paralelo, tá? O julgamento final deles é feito por um comitê de seres celestiais menores, né? Não pelo um Deus eterno, não pelo Deus eterno deles, a Ahura Mazda, né? Então, o único paralelo é que no final dos tempos que no final dos tempos vai haver uma ressurreição para todos os santos, né? Mas nada sobre um Messias morto e ressuscitado no meio do período, né? Então não há evidência de um cálice sagrado ou Eucaristia, e nenhuma referência de que chamavam ele pela palavra corpo-carne, né? Então, sobre a outra coisa, sobre o retorno esperado de Zoroastro, isso é verdade, né? Só que é esperado o retorno dele para o ano de 2341 da nossa era agora. Então, nenhum detalhe foi dado em sua escatologia até o século IX. Então, não sabemos o suficiente para formar paralelo com Cristo, né? Então, como a maioria dessas informações sobre Zoroastro são incorretas, vem de documentos que são muito tardios, né, em relação a Cristo, não há evidência de que Jesus tenha sido só um mito baseado em Zoroastro, e sim do que? De que esse Zoroastro modificado aí, né, conforme esses relatos perto do século IX, século X, aí depois de Cristo, isso sim é que plagiou Jesus. Então, entendam de uma vez por todas isso, ateus. Não interessa se Zoroastro, se Krishna são anteriores a Jesus. O que interessa é que não tem paralelos entre estes com Jesus.
passou a ter esses paralelos só depois desses acréscimos posteriores ao cristianismo, ou seja, indicando que o plágio foi inverso, veio por parte de quem? De Krishna, de Zoroastro, de Horus, aliás, do cristianismo, zoroastrismo, né? E por aí vai. Eu poderia fazer vídeos falando também do Dionísio, né? Do deus Baco e tudo mais, que sempre vão achar um falando que Jesus era plágio de fulano, né? Sempre. Mas a minha sugestão que eu dou para vocês é se esforcem mais da próxima vez, tá? Agora, eu vou deixar em todos esses vídeos, né, que eu coloquei aqui, o PhD em História Chris Forbes refutando em 7 minutos o Zeitgeist com maior facilidade, deixou o entrevistador com cara de tacho. Tinha um entrevistador lá do programa, já estava abraçando a ideia do Zeitgeist, né? E esse historiador acabou com essas falácias em 7 minutos de vídeo. Vou deixar um vídeo do professor Jonathan Meffis, que nem cristão é, mas é um profissional, é um acadêmico, então ele sabe recorrer aí ao que se tem de provas aí a favor de Jesus ou não, enfim, por ele ser imparcial. Mas no caso eu vou deixar um vídeo dele que corrobora de que Jesus nunca foi para a Índia, que nem alguns dizem também. Ele ali teve a questão relacionada ao hinduísmo e tudo mais, né? Então eu vou deixar esses tipos de vídeo para vocês aí. Vou também deixar um vídeo do Caio Fábio, né? Mais de 1h30 de vídeo, rebentando com esses Zeitgeist, tá? Então, só acredita nisso quem não tem um mínimo de instrução teológica, né? Uma instrução básica, né? Só acredita nesse tipo de documentário quem quer acreditar nele, quem já vai inclinado a acreditar nele, para dizer, olha, Jesus é um mito. Por quê? Quando você tira Jesus da sua vida, né? O peso sai, não é isso, né, ateu? Isso, sabe por que ocorre isso? Porque você não entendeu a mensagem ainda. Você está enxergando Jesus, o Jesus do cristianismo. Não enxergue Jesus através dos cristãos do cristianismo. Tá? Enxergue Jesus através dos cristãos de Cristo. Conheça os evangelhos. Seja honesto na sua busca. Porque muita gente acaba vendo esse tipo de desinformação que vocês promovem e acaba caindo aí no conto da sereia. E muitas das vezes essas pessoas morrem antes de crerem em Cristo, e aí as consequências elas não são nada boas, tá? Então assim, a mensagem que eu vou terminar aqui é o seguinte: Deus não manda ninguém para o inferno, é as pessoas que escolhem ir para lá. Deus não está castigando o inferno, tá? Vai para o inferno quem não aceitar o perdão de Deus. O perdão está aí, estendido. Basta crerem e se entregarem a Cristo. Bom, o vídeo é esse. Peço que, se gostaram, que curtam, que compartilhem. Que me dê uma força, pessoal. Estou precisando crescer no canal. Se vocês puderem me ajudar compartilhando nas redes sociais, eu ficarei muito grato, tá bom? Então, se também querem mais conteúdos desse tipo no canal, peço que comentem, interajam aí, que a opinião de vocês sempre será muito bem-vinda, tá? Então, é isso aí, pessoal. Aquele abraço, fiquem com Deus.